resolvi recriar o Ministério das Comunicações. Este é o primeiro de 4 vídeos que compõem a série Como Você é Manipulado? Na descrição, você poderá encontrar o link para o texto, onde aprofundamos algumas questões e relacionamos as fontes e referências utilizadas. É importante a sua leitura. Partimos da constatação de que somos potencialmente manipulados através das informações que nos chegam cotidianamente. Por isso, nos propusemos a analisar e explicar como essa manipulação se dá, quais suas condições de possibilidade e os mecanismos utilizados para que ela ocorra. Embora seja fruto de uma extensa pesquisa que levou vários meses, sua urgência se dá no momento em que o atual governo brasileiro de Bolsonaro resolve criar o Ministério das Comunicações. Diante das acusações de fake news contra boa parte dos aliados do atual governo, das mentiras e distorções cometidas pelo próprio mandatário do cargo, é de suma importância entender esses mecanismos e buscarmos, mais do que tudo, articular um pensamento que possa tornar a sociedade minimamente imune a seus efeitos devastadores. Contrariando a sua promessa de campanha de que não criaria mais ministérios, mas ao contrário reduziria seu número, como fez com a cultura, Bolsonaro anunciou a recriação do Ministério das Comunicações. No entanto, para além das atribuições originais criadas em 1967, que prevê a regulação dos serviços de radiodifusão, serviços postais e telecomunicações, bem como gerenciar políticas que visem a inclusão digital dos brasileiros, Bolsonaro tem como objetivo, segundo suas próprias palavras, cuidar da comunicação do governo. Ou seja, podemos estar diante da criação de um Ministério da Propaganda mascarado de comunicações, cuja principal preocupação não será dinamizar e facilitar as estruturas comunicacionais do país, mas aumentar a eficiência da comunicação do governo como contranarrativa para as críticas que recebe. Apesar do binômio propaganda-poder ter se desenvolvido desde tempos antigos na história, foi no início do século XX, nos regimes autoritários e ditatoriais, que esse binômio se expressou de maneira mais emblemática, tornando-se fonte inesgotável de pesquisas e teorias explicativas sobre seus mecanismos, resultados e alcances. A criação da prensa móvel é considerada um fenômeno catalisador no desenvolvimento da propaganda moderna, o que proporcionou rapidez e larga escala à propagação de pensamentos políticos e ideológicos. Ao final do século XIX, com a Guerra da Crimeia e a Guerra Civil Americana, a propaganda se demonstrou uma forte aliada estratégica, assumindo uma posição não só de destaque, mas de suma importância para toda e qualquer pretensões de conquista e manutenção de poder. Se em tempos mais antigos era o próprio Estado que municiava de informação a população, os avanços na impressão tipográfica na modernidade descentralizou a produção de conteúdo, o que fez com que os estados autoritários adotassem departamentos oficiais responsáveis por tensionar as informações produzidas por órgãos independentes. Essa tensão dura até hoje, mesmo que admitamos que a imprensa corporativa tenda a defender muito mais seus próprios interesses do que exercer a fiscalização do poder público como poderia e deveria fazer. Além de oferecer uma contranarrativa para as críticas dos órgãos de imprensa, os departamentos oficiais de propaganda dos estados também usavam de censura, cooptação e ataques para ter sua versão dos fatos hegemônica. Não raro, o próprio Estado financiava entre seus aliados, fora de seus quadros, órgãos de comunicação que ajudavam e contribuíam para reforçar a versão do próprio governo sobre a realidade. Em seu livro The Watchdog Still Barks: How Accountability, Reporter Evolved for Digital Age, algo como O cão de guarda ainda late, como os relatórios de responsabilidades evoluíram na era digital, a experiente jornalista da CBS News e PhD pela Fordham University, Beth Nobel, afirma que nenhuma outra função da imprensa livre no mundo pode ser mais importante que o papel fiscalizador e monitorador do trabalho do governo. Afirma ainda, por ampla pesquisa publicada em seu livro,
que, ao contrário do que se imagina, a era digital potencializou esse papel, apesar da aparente queda de credibilidade da imprensa devido à expansão observada de fontes alternativas de informação. Embora o presente trabalho não afirme que as intenções de Bolsonaro seja a manipulação das informações e a anulação do trabalho da imprensa livre em fiscalizá-lo, não é difícil imaginar que suas históricas pretensões autoritárias... Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada! Os ataques à imprensa, a rede de fake news associada a seus correligionários e as investigações sobre como sua candidatura se tornou popular ao ponto de lhe conferir vitória nas eleições, nos dê pistas reais do que está por vir com a recriação do Ministério das Comunicações nesse momento. Tampouco esse trabalho afirma que a imprensa livre seja isenta e mereça crédito irrestrito sobre aquilo que afirma. Nossa pretensão é discorrer sobre como nossa relação com os fatos opera e quais os mecanismos mais contundentes de manipulação podem ser acionados para mudar nossa visão de mundo e nos fazer aderir a afirmações das mais variadas sobre a realidade, sejam elas oriundas de órgãos oficiais, sejam elas oriundas de qualquer fonte pretensamente livre e isenta. Nossa relação com a realidade não se dá de forma direta, mas é mediada. Em um primeiro momento, a mediação é feita pelo que chamamos de sensação, que se refere a um fenômeno psíquico básico ou neurofisiológico, que resulta da nossa relação com estímulos físicos externos. Por exemplo, ao ouvirmos vários sons ao mesmo tempo, iremos conseguir distinguir apenas os que estão dentro do comprimento de onda que nossos ouvidos são capazes de perceber. Da mesma forma, toda a ocorrência visual cuja cor emita ondas acima do violeta ou abaixo do vermelho não serão enxergadas. Portanto, todos os cheiros, cores, gostos, sons e texturas que experimentamos do mundo são dados sensoriais que, analisados, dizem muito mais respeito à forma como sentimos fisicamente o mundo do que sobre a forma como o mundo fisicamente é. Em um segundo momento, a realidade também se apresenta a nós para além das sensações. Uma informação sobre fatos ou a nossa própria presença em um evento podem despertar diversos afetos e significados em nós, ora determinados por diversos vieses pelos quais nossa mente opera, ora determinados por memórias, afetos e significados remotos atribuídos desde nossa socialização no mundo. Se por um lado as nossas sensações contam com certa estabilidade de nossos aparatos sensíveis, determinados biologicamente, as nossas percepções são singulares e variadas, já que se dão em camadas psíquicas que comportam aspectos sociais, simbólicos e culturais inescapáveis. Toda percepção está carregada de representações e juízos prévios, baseados em memórias e experiências passadas, revestidas de significados que, em geral, sequer estão bem claros para nós. Ao contrário da sensação, a percepção, portanto, é o aspecto subjetivo da nossa relação com o mundo. A separação entre sensação e percepção, no entanto, é meramente pedagógica e se desfaz no tempo. Na medida em que o ser humano vai se desenvolvendo e adquire linguagem, praticamente toda sensação que experimenta passa a ser condicionada por suas percepções, ou seja, por toda referência cultural e simbólica internalizada em sua relação social com o meio ao longo do tempo. Isso equivale a dizer que toda possibilidade de experiência existencial humana se funda na linguagem, que se configura como base das relações mútuas que compõem a vida social. A palavra experiência, de origem greco-latina, tem em seu mais profundo significado a marca da travessia externa ao perigo, ou aos limites, formada pelo prefixo ex, de fora, pelo radical peri, de perímetro, limite, ou per, do indo-europeu como travessia, caminho, e o sufixo entia, do conhecer a aprender. O experienciar-se constitui de uma viagem, uma travessia cheia de perigos que nos retorna à vida, conhecimento.
Suas acepções mais comuns dão conta tanto do sentido de teste, ensaio, experimentação, quanto de vivência, maturidade e aprendizado. Logo, trata-se de um sujeito que se ensaia, como nos diria Montaigne, grande influenciador do iluminismo posterior. Essa dimensão de travessia e disposição ao mundo está intimamente ligada com a comunicação, pois é através da linguagem que constituímos nossa percepção enquanto pré-requisito para cada passo em direção a experiências mais significativas. A comunicação, então, cumpre um duplo papel. Dota de sentido a experiência e permite expressá-la simbolicamente entre os participantes dela. É o processo comunicacional que funda coletivamente a experiência e nos faz humanos. É ao conceito de hábitos desenvolvido por Pierre Bourdieu, sociólogo francês do século XX, que iremos recorrer para compreender de que forma as estruturas sociais não apenas condicionam, como em grande parte determinam campos de fala, compreensão e as experiências dos sujeitos. Bourdieu define hábitos da seguinte forma, abre aspas, um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações, e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas. Fecha aspas. Ou seja, se a percepção é o princípio mediador entre sujeito e realidade, o hábitus é o princípio mediador entre o sujeito e sua percepção, princípio de correspondência irresistível entre as práticas do indivíduo e as condições sociais de sua existência, envolvendo, obviamente, as relações intersubjetivas comunicacionais. Mais do que isso, hábitus é uma subjetividade socializada, que se estrutura socialmente nas e pelas práticas dos indivíduos em contato mútuo e, ao mesmo tempo, é estruturante do indivíduo que dela participa a partir de certo modo de vida coletivo. É no hábitos que se forma a chamada opinião pública, que permitirá que as visões de mundo e as práticas dos indivíduos, inclusive o que ele pensa e como pensa, sejam manipulados para fins que o próprio indivíduo desconhece. Se o século XX foi marcado pela indústria cultural e a influência irresistível da comunicação de massa ao penetrar nos hábitos contemporâneos, construindo formas de ser dentro de um sistema que impõe um determinado tipo de existência, seja através da televisão, indústria cinematográfica, literatura ou imprensa. Por outro lado, o advento da internet revolucionou o campo da comunicação ao permitir a criação de hábitos variados de narrativas contra-hegemônicas, onde a teoria da espiral de silêncio poderia até ter sido colocada em questão, porém, acaba reforçando-a. Chegamos ao fim da primeira parte da série Como Você é Manipulado? Em breve, publicaremos a segunda parte falando de pós-verdade e fake news. Assine o canal e, se puder, nos apoie financeiramente pelo nosso Apoia-se, contribuindo para a continuidade das pesquisas e reflexões que compartilhamos com vocês. Obrigada!